5. Então vamos orar, entregando esse estudo nas mãos do Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui na Tua presença, meu Deus. Eu quero te pedir a Tua bênção sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família. Venha repreender, meu Deus, todo o mal, tudo aquilo que não procede do Senhor, todo impedimento, ó Deus, tudo aquilo que não provém de Ti, que seja dissipado agora o poder das trevas, que toda investida de Satanás contra a vida dos Teus filhos, contra as nossas vidas, passa, meu Deus, o Teu bálsamo sobre cada lar, sobre cada família. Venha restaurar cada lar, venha restituir tudo aquilo que foi roubado, meu Deus, pelo diabo. E, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, estar, meu Deus, na Tua presença, glorificando o Teu nome, exaltando o Teu nome. Tu és bem-vindo, ó Deus, neste lugar, em nossas vidas. Tu és bem-vindo, Senhor, em cada lar, em cada família. E, Deus, agora nós te pedimos, ó Deus, fica conosco nesta manhã. E, ó Deus, que o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento, para que possamos sermos, ó Deus, como luz e sal para este mundo. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo, queridas e queridos, todos os irmãos. Estão me ouvindo direitinho? Hoje nós estamos num ambiente diferente, né? Mas nós estamos aqui na sala Nova Aliança Kids, porque aqui é mais gostoso, está mais fresquinho, o calor começou. Amém, queridos? Louvado seja Deus, né? Irmã Elizabeth, irmã Edivânia, irmã Marli, e a todos os irmãos aí, Guiomar, César. Vai dando um feedback aí quem está comigo aí, querido. Louvado seja Deus. Na semana passada, os irmãos vão me falando aí se está ouvindo direitinho, se está tendo algum problema, ok? Porque para mim aqui parece que está tudo ok. Na semana passada nós começamos a falar sobre os sonhos proféticos, né? Os irmãos que estão chegando agora, que não participaram na semana passada, né? Eu quero desde já, né, fazer a propagandinha aqui, dizer que o nosso estudo de sonhos na semana passada, se você não assistiu, depois que terminar aqui, volta lá na nossa página, no Facebook, no Instagram, né, no YouTube, Nova Aliança de Patinga. Você vai encontrar todos os estudos, inclusive nós temos a sequência, né, a sequência de estudos proféticos. Deixa eu só diminuir o que, senão vai dar retorno. Ok. Por quê, irmãos? Para que a gente possa entender as Escrituras. Na semana passada nós começamos a falar sobre o sonho profético, e eu acho que hoje nós podemos dar uma finalizada, né? Porque o que a Bíblia nos fala sobre o sonho? Nós lemos alguns versículos, né? A gente entendeu que os sonhos, nem todos os sonhos são sonhos de Deus, né? A Bíblia diz que um sonho pode ser um meio, né, de utilização de Deus para falar com as pessoas, né? E lá no livro de Daniel fala sobre os sonhos, lá no livro de Gênesis fala sobre os sonhos. José sonhou, Daniel sonhou, aliás, Daniel interpretou os sonhos, né? E nós temos aí uma série de fatores que determinam a importância, né, dos sonhos para a vida do servo de Deus. Mas nem todo sonho é sonho de Deus, ok? Nem todo sonho, porque os sonhos eles servem para nos... Tem 3 propósitos do sonho: para alertar, né? O sonho serve para nos alertar e dar indicações. Vamos ler lá Mateus capítulo 2, versículo 12, diz: e tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Então, né, José e Maria, né, sejam bem-vindas, né? José e Maria, eles foram alertados, né? José foi alertado através de sonho, né?
para que não voltasse, né? Mateus capítulo 2, versículo 12, eles foram advertidos em sonho para não voltarem a Herodes e retornaram à sua terra por outro caminho. Então olha só, o sonho ele serve para nos alertar. Na semana passada eu falei, né, até uma experiência particular minha, né, sobre sonhos. E os sonhos são exatamente para nos alertar, eles servem para nos dar indicações, mas nem todo sonho é sonho de Deus, né? A gente tem que ter como eu falei na semana passada, a gente tem que ter o discernimento de Deus. Tem pessoas que sonham, tem pessoas que interpretam sonhos, e nós precisamos realmente do poder do Espírito Santo para entendermos, né, aquilo que o Senhor está nos falando. Algumas vezes ele vai falar, os sonhos vão ser sonhos que falam de coisas, vamos dizer assim, figuras de linguagem que necessitam, carecem de uma interpretação, entendeu? Algumas vezes os sonhos vão ser sonhos que não vai ter nem necessidade de interpretação, entendeu? Porque vão ser sonhos muito reais, né? Entendeu? Deus pode falar e Deus pode revelar. Ele serve para alertar e dar indicações. Em segundo lugar, para revelar uma profecia, como aconteceu no caso de José, né, lá em Gênesis 37. Certa vez José teve um sonho e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Gênesis 37, 5. Né? Então, os sonhos, eles podem vir para interpretar, para revelar uma profecia também, e para encorajar as pessoas ou grupos, né? No caso, Gideão, lá no livro de Juízes, capítulo 7, eu separei alguns versículos aqui, né? Chaves para vocês entenderem. Lá em Juízes, capítulo 7, versículo de 13 a 15, diz assim: Gideão chegou bem no momento que o homem estava contando o seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus e voltou para o acampamento. Olha só, né? Nós entendemos que os sonhos, eles podem ser para alertar e dar indicações, para revelar uma profecia e para encorajar um grupo, né? Para poder, enfim, ele tem um propósito. Então, na semana passada nós falamos sobre, existe um propósito da parte de Deus quando o sonho é de Deus, para nos alertar, para nos chamar a atenção, que às vezes você está indo para um caminho que Deus está falando para você sair do caminho, porque se você continuar nesse caminho, você vai se machucar, você vai se perder. E existem também sonhos, como foi no caso de José, que foram sonhos proféticos que determinavam o futuro, né? Como eu falei na semana passada, eu torno a falar. Esse ministério Nova Aliança foi fruto de um sonho profético. Por quê? Porque ele nos revelou o futuro, né? Deus nos mostrou, né, através de sonho, essa igreja, né? Nós estávamos orando há era um ano orando, jejuando, pedindo a Deus direção, e o Senhor nos direcionou para a igreja Nova Aliança, o ministério Nova Aliança, entendeu? Então isso foi o quê? Foi um sonho profético. Agora tem sonhos que são sonhos para poder nos alertar, que foi o caso lá de José e Maria, que Deus falou para eles não voltarem para Herodes, né, lá em Mateus capítulo 2, versículo 12. Daí você vê a importância dos sonhos, queridos. Quantos sonhos que você teve que talvez não houve uma interpretação correta, que às vezes Satanás também colocou, porque o diabo também usa essas coisas para poder te tirar do caminho, né? Nós falamos sobre Neemias, né? Nós falamos sobre Esdras. Então os sonhos, né, existe um plano de Deus.
quando a pessoa tem é muito importante dizer que é preciso ter cuidado, porque nem todos os sonhos são dados por Deus. Os sonhos normais, né, são normalmente resultado de mistura da nossa memória, né, de pensamentos, entendeu? Então, a gente tem que pedir a Deus o discernimento, como eu falo, né, você tem que procurar pessoas experientes, pessoas de Deus, né, o seu pastor, para poder te ajudar em oração, né? Para quê? Para que você possa não ser ludibriado, né? Pelas astutas ciladas do inimigo, porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida abundante, né? Existe um plano. Quando, por exemplo, Deus dá um sonho para José, existia um plano de Deus, né? Existia um plano de Deus. Qual que era o plano de Deus? Era levar José para o Egito. Era colocar José na cadeira de um governador do Egito. Entende? Quando José tem aquele sonho e conta para os seus irmãos, a verdade é, queridos, que tudo isso já fazia parte do plano de Deus. Deus já sabia que os irmãos deles o venderiam. Então, até o fato de José contar o sonho para os seus irmãos, né? É meio difícil a gente entender isso, mas os desígnios de Deus, né? A única forma que Deus usaria José é que ele era daquela forma, exatamente do jeito que Deus planejou. Por quê? Porque Deus ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Como que José sairia da casa do seu pai? Somente daquela forma. José era o filho preferido, né? Juntamente com Benjamim. Sejam todos bem-vindos, queridos. Os irmãos que estão chegando, nós estamos falando sobre sonhos proféticos, sonhos de Deus. Na semana passada nós começamos, hoje nós estamos dando continuidade, porque nós não encerramos esse assunto na semana passada. E a importância de nós termos um discernimento, né? Eu estou falando aqui, por exemplo, no sonho de José. Deus deu um sonho para José, e naquele sonho era um sonho profético que falava sobre o futuro. A partir daquele sonho, José foi vendido pelos seus irmãos. A partir daquele sonho, José ele foi vendido como escravo. Ele chegou na casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele foi injustiçado, entendeu? Foi preso, mas na prisão Deus deu escape para ele. A Bíblia nos diz lá no livro de Gênesis que em todo o tempo a mão do Senhor estava sobre a vida de José. Então, no propósito, no sonho de Deus, por mais que a gente passe por lutas, tribulações, o sonho profético ele vem para nos apontar o destino e o propósito pela qual o Senhor nos separou, né? Como eu disse, por exemplo, Igreja Nova Aliança, aqui Deus nos deu um sonho profético e esse sonho tem se concretizado a cada dia, só que Deus não nos mostrou, né, o processo. Deus nos apontou o caminho, mas não nos mostrou o processo. O que isso significa, pastor? Vou explicar. Por exemplo, quando Deus mostra para José o sonho profético, ele via, né, o sol, a lua, as estrelas se prostrando diante dele, né? Então aquilo ali, né, ele mostrou quando José já estaria lá na cadeira de governador, seus irmãos, seu pai e sua mãe se prostrando, né, diante dele, a interpretação do sonho de José. Mas Deus não mostrou que José seria vendido como escravo. Deus não mostrou que ele seria injustiçado, né? Deus não mostrou que ele seria preso injustamente. Então, o processo até chegar à cadeira de governador, né, esse processo, Deus não falou. Deus falou o sonho e apontou o destino e o propósito pela qual Deus tinha para a vida. Muitas vezes, querido, às vezes a gente vai até duvidar se realmente aquele sonho foi um sonho de Deus por causa das lutas e das tribulações. Eu falo, né, como eu disse, Igreja Nova Aliança nasceu, foi um sonho profético. Nós estávamos orando, pedindo a Deus uma direção pessoal para a minha vida e ministério, e Deus nos mostrou. No entanto, as lutas, né, nesses quase 11 anos que nós estamos
né, tendo, né, as grandes tribulações, Deus não nos mostrou, Deus nos apontou um destino através, né, um propósito através do sonho profético. Então, no sonho de Deus, né, Deus mostra o propósito que Deus tinha para a vida de José, que ele se assentasse na cadeira de governador para que o povo de Israel, né, o povo, né, escolhido de Deus, né, o povo, né, não morresse de fome, né. Com a mão poderosa do Senhor, Deus coloca José como governador, com sabedoria de Deus, interpreta o sonho de Faraó, né, e Faraó então o coloca como governador do Egito, de todo o Egito. Só acima de José era só Faraó, entende? Para quê? Para que pudesse alimentar o povo, para que pudesse, né, dar continuidade ao propósito maior de Deus. Então, os sonhos vêm, tem sonhos, né, pessoais, sonhos que vêm para a igreja, sonhos que vêm para o reino de Deus em si. Então, tudo isso tem um propósito para, né, anexar um propósito maior, que é o propósito do reino de Deus. Então, como eu falei na semana passada, eu torno a falar, os sonhos, quando são de Deus, eles não contradizem as Escrituras, eles não vão contra as Escrituras. Então, você precisa de conhecer a palavra, você precisa de se esmerar na palavra, em nome de Jesus. Ok? Quem está comigo aí, quem está me acompanhando ao vivo aí, vai dando um joinha aí, vai dando um ok, para me saber quem está comigo. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 41, versículo, amém, Elizabeth está comigo, glória a Deus. Quem mais? Vai dando um joinha aí. Renatinho, Edvânia. Os irmãos estão compreendendo, né, a explicação? Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Lá em Gênesis 41, 15 e 16, se tiver dúvida, queridos, por favor, tá? Coloque aí, participe conosco, né? Vamos interagir para que você possa, para que a gente possa terminar esse assunto hoje, que na semana que vem nós vamos emendar com outro assunto, né? E nós precisamos finalizar, né, a questão dos sonhos hoje. Gênesis 41, 15 e 16 diz assim: Faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe então José: e isso não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. Entende? Então, é Deus quem dá a interpretação dos sonhos. Seja isso aí. César também está comigo aí. Ok, beleza. Em nome de Jesus. Quando falamos os sonhos, às vezes, né, no sentido de realização pessoal, tem esse sentido de realização pessoal, mas os planos para o futuro, a Bíblia deixa algumas recomendações, né? Lá em Provérbios 16, 3 diz: consagra ao Senhor os teus planos e serás bem-sucedido em tudo que fizeres, né? Então, os seus planos e sonhos é nesse sentido aqui, né? Existem os nossos sonhos, por exemplo, nós temos sonhos pessoais, a gente não pode confundir, né? Às vezes você tem um sonho muito de fazer alguma coisa, de ser alguma coisa, e aí você tem aquilo muito na sua mente, aí de repente você sonha com aquilo. Então, às vezes não é de Deus, é a sua vontade pessoal, que é muito grande. Então, carece o quê? De oração, de interpretação, carece de você buscar a Deus. Na semana passada eu dei o exemplo aqui, quando a gente estava para mudar para esse lugar aqui, né, esse templo que nós estamos hoje, e Deus confirmou através de um sonho, porque eu não tinha certeza absoluta, eu tinha muita vontade de mudar de lugar, porque o nosso lugar onde nós estávamos anteriormente era um lugar muito pequeno, e aí nós não tínhamos condições de mudar financeiramente, e o lugar era muito maior, muito mais dispendioso,
E então, o que eu fiz como pastor? Eu fui, seja bem-vindo, Mário, meu primo, aleluia, bem-vindo, querido, diretamente lá do Ceará, no Nordeste, maravilhoso, um abraço. Então, como eu falei, quando a gente colocou um propósito diante de Deus, já tinha muito tempo que eu estava orando para a gente mudar para aqui, para este lugar. Só que eu não tinha certeza e a convicção. Então o que eu fiz? Fui para o jejum, fui para a oração, e eu falei com Deus um dia, não falei com ninguém, falei, me ajoelhei, orei e falei assim, Deus, se o Senhor está nesse negócio, o Senhor vai falar comigo e confirmar. Só que eu não quero, eu falei desse jeito, só que eu não quero que seja, eu queria que o Senhor me falasse de forma muito clara, sem deixar dúvidas. E aí, com menos de uns 3, 4 dias, uma pessoa me liga, né? Uma pessoa que eu havia batizado há muitos anos, que tinha saído da nossa cidade para um outro lugar muito distante, tinha uns 8 anos mais ou menos que eu não conversava com essa pessoa, e ela entrou em contato comigo pela internet, dizendo que o pastor tal, eu estou entrando em contato porque eu tive um sonho, né, com a igreja, com o Senhor, e assim, eu fiquei até sem graça, mas eu queria falar para o Senhor, e eu no sonho eu vi o Senhor, né, numa igreja diferente, uma igreja maior, e eu, nesse sonho eu falava para o Senhor assim, pastor, esse aqui é um novo tempo na vida da Igreja Nova Aliança, é uma nova fase que o Senhor está iniciando. E aí ela começou a dar detalhes, enfim, confirmando tudo. E quando houve então essa confirmação, então eu mergulhei de cabeça e falei, Deus está comigo, Deus está conosco, tá? Então, em nome de Jesus Cristo, não se precipite através de sonhos, vá buscar do Senhor. Nem todo sonho é de Deus, tem sonhos do maligno, tem sonhos da carne. Então a gente precisa buscar a interpretação de Deus, a gente precisa buscar, né, o Espírito Santo de Deus, para que a gente não fique enganado, ok? Para que a gente não caia numa armadilha, né? Nós falamos sobre as falsas profecias, os falsos profetas, e existe também os falsos sonhos, né? Os falsos profetas que interpretam sonhos, né? Então a gente tem que estar aliançado com pessoas de Deus, né? Eu falei com você, torna a falar, busque a ajuda do pastor, né? Por quê? Porque o seu pastor, né, ele ama a sua vida. Eu estou falando de pastor de verdade, tá, irmão? Misericórdia, não estou falando de lobo, não. Nós já falamos sobre os falsos profetas aqui, dos lobos devoradores, né, que manipulam, que só falam em interesses próprios. Não, nós estamos falando de homens de Deus, de pessoas de Deus, né? Então a gente precisa entender que Deus, ele tem um prazer em nos abençoar, nos direcionar e nos dar, né, como eu falei no início, os sonhos servem para alertar, dar indicações, que foi o caso de José e Maria, que foram alertados por Deus através de sonho, para não voltar para Herodes, para voltar por outro caminho, né? No caso de José, que foi um sonho profético, né? E no caso de Gideão, né, que foi também um sonho profético, mas foi para encorajar, porque as pessoas estavam, como eu falei, aqui foi semelhantemente comigo, que eu não tinha certeza de que a gente deveria mudar para esse lugar, e de repente Deus nos mostrou um sonho e confirmou, e hoje nós estamos aqui para frutificar e frutificando, dando frutos. Então, são direcionamentos da parte de Deus. Olha só, quando Nabucodonosor teve um sonho, né, a Bíblia fala que Daniel interpretou o sonho. Lá em Daniel capítulo 1, versículo 17, nos diz: a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todos os tipos de visões e sonhos. Olha só. Os 4 jovens, Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, né? Os 3 primeiros Deus deu sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência, ou seja,
eles foram cheios da sabedoria de Deus para ter cultura e ciência, conhecimento. Olha só. Então, nós devemos buscar a sabedoria de Deus, buscar, pedir a Deus sabedoria que a todos dá, deliberadamente, né? O apóstolo Paulo fala assim que o meu Deus, lá em Efésios, fala sobre o espírito de sabedoria e revelação, né? Nós temos aí que o apóstolo Paulo, eu me ponho de joelho para orar para vocês, para que o Senhor vos dê em seu espírito o espírito de sabedoria e revelação, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles tinham, né, sabedoria da parte de Deus, inteligência espiritual, né, cultura. Então, e além dessas coisas, Daniel tinha interpretação de visões e sonhos, que foi o que aconteceu lá em Daniel capítulo 2, versículo 26, diz: o rei perguntou a Daniel, também chamado de Beltesazar, você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel então respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Aleluias! Existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Olha só, né? Deus deu para Faraó o sonho, mas ninguém, nem magos, nem sábios, nem encantadores, nem adivinhos foram capazes de revelar o mistério ao rei Nabucodonosor. Mas Daniel, cheio do Espírito Santo, né, tinha sido dado a ele o dom, né, de revelar o oculto, o escondido, né, de revelar as visões e sonhos. E o sonho que Nabucodonosor teve foi para os últimos dias. Ele viu uma estátua, uma cabeça de ouro, um tronco de prata, um busto de bronze, pernas de ferro e pés com ferro e areia. E aí então Daniel começa a interpretar: olha, rei, essa cabeça de ouro é o Senhor, né? É tu, rei, esse prato vai vir um rei, vai ser depois de ti, e aí assim consequentemente. Então, se você ler o livro de Daniel, um livro considerado um livro apocalíptico do Antigo Testamento, né, seria o Apocalipse do Antigo Testamento, que as visões, os sonhos, né, Daniel viu os 4 seres viventes, Daniel, né, teve sonhos, revelações que são para os nossos dias, inclusive para a grande tribulação, né, e para os dias que antecedem a segunda vinda do Messias, né? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos nos ater à palavra de Deus, vamos buscar a presença de Deus, porque todos esses estudos que são para quê? Para nos alertar acerca desses dias. Nós começamos a falar dos falsos profetas, né, dos falsos pastores, daqueles que são lobos com pele de ovelha. Por quê? Porque nesses dias, né, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, muitos abandonariam a fé, seguindo a doutrina de demônios. É o que a palavra de Deus nos diz. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim: mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha só, nesse sonho, porque a Bíblia nos diz que José, em secreto, ele tinha resolvido deixar Maria, né? Porque aconteceu, né, o que os irmãos sabem, né? Maria então aparece grávida, ele não tinha tido relações com ela, e ela estava noiva dele,
E ele, a Bíblia diz, por ele ser um homem justo, ele quis deixá-lo em secreto. E Deus, sabendo, conhecendo o intento de José, o que Deus faz? Envia um anjo para dar um sonho para José. A Bíblia diz, mas depois de ter pensado, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Olha só, esse sonho carecia de interpretação? Não, porque Deus falou claramente. José, filho de Davi, não tema receber Maria. Então Deus mandou o recado certinho. José não precisava interpretar não. Você não deixa Maria não, porque o que está dentro dela procede do Espírito Santo, foi obra minha, diz o Senhor. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Yeshua, Jesus, né, no grego. Yeshua é o nome do nosso Salvador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Yeshua HaMashiach, o Messias das nações da terra, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, que significa Salvador, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 27, 19 diz, estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Olha o sonho de novo aí. Então, a Bíblia está repleta de versículos que falam de sonhos, e até hoje Deus fala através de sonhos. Daí a importância da gente saber discernir os sonhos de Deus e os que não são do Senhor. E isso somente pela presença do Senhor, isso somente pela unção de Deus, né? Em nome de Jesus. Ok, gente? Alguma dúvida? Fala aí. Se tiver alguma dúvida, nós estamos no estudo, os irmãos podem participar, né? Porque nós vamos estar encerrando hoje esse estudo sobre sonhos. Eu creio que está muito bem destrinchado, né? Está muito bem colocado. Se você tiver dúvida acerca de sonhos proféticos, sonhos que não são de Deus, a hora de perguntar é agora, né? Lembrando que nem todo sonho, né, é de Deus. Nem todo sonho é espiritual. Nem todo sonho. Ah, eu sonhei. Não é só o fato de sonhar, porque a nossa mente, ela é muito complexa, nosso cérebro é muito complexo. Então, muitas vezes você vai ter sonhos que são sonhos normais, mas o sonho, quando é da parte de Deus, é um sonho sobrenatural, ele é espiritual, ele carece de interpretação, né? Para que você possa, né, cumprir um propósito. O sonho que José teve, o sonho que José e Maria, né, foram alertados, são todos sonhos de Deus para conduzir, né, a um propósito, né? Tudo bem explicado, né, irmã Elizabeth? Amém, né? Mais alguma dúvida sobre isso? Porque se não tiver dúvida, irmãos, nós vamos, né, encerrar esse assunto. Na semana que vem a gente começa, né, um outro assunto. Então eu estou dando aí uns minutinhos para os irmãos estarem fazendo perguntas sobre esse tema, né? Sonhos proféticos. Se tiver dúvida, pode perguntar, que nós vamos estar tentando, né, tirar a dúvida dos irmãos, ok? Nós vemos sonhos tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, né? Nós temos sonhos, né, José e Maria foi um sonho no Novo Testamento. Nós vemos vários textos que falam sobre sonho no Novo e no Antigo Testamento. E aí a pergunta que algumas pessoas podem fazer: como saber se um sonho vem de Deus? Né? Uma pergunta. Como saber se o sonho vem de Deus? O sonho, ele vem de Deus, que quando vem para edificar a sua vida,
quando vem para nos alertar, quando ele vem para poder dar uma visão profética para o futuro. Ele vem para poder somar tanto para a sua vida. E quando sonhamos e não nos lembramos? Isso aí é uma pergunta interessante da irmã Edivânia. Então, foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Ele sonhou e não se lembrava, né? E então Deus revelou para Daniel tanto o sonho, né, quanto a interpretação do sonho, entendeu? Então, quando a gente sonha e não se lembra, irmã Edivânia, a gente tem que buscar de Deus, porque se realmente foi de Deus, Ele vai fazer você lembrar, entende? Quando a gente busca. E igual, por exemplo, muitas vezes Deus fala comigo, eu estou fazendo uma caminhada, eu estou fazendo uma corrida, e Deus me revela, me dá um rema, né, que é uma palavra revelada do trono, para poder edificar a igreja. Na mesma hora eu pego o meu celular, entendeu? E gravo, para mim não esquecer. Eu uso um papel. Então, o conselho que eu dou é o seguinte: você sonhou, então anota ele, entendeu? Grava. Por quê? Porque no momento certo Deus pode e vai te dar a interpretação, entendeu? E se você não se lembra, você tem que orar pedindo a Deus, né, se foi da parte de Deus, para Ele te fazer lembrar novamente. E Deus vai fazer você lembrar. Quando você menos pensar, entendeu? Você vai estar lembrando, ou Deus vai fazer como fez com Daniel, vai revelar o seu sonho, né? Às vezes não vai vir da forma como você sonhou, mas a interpretação que Deus queria te dar, quando você busca, Ele vai te dar, né? Ok? Respondido aí, irmã Edivânia? Né? Um sonho de Deus, ele sempre vem para edificar a sua vida e te aproximar de Deus. Amém, glória a Deus. E isso não significa que vai ser fácil, mas vai valer a pena, né? Lembre que Deus nunca vai te dar um sonho que vá contra a sua palavra. Importante, né? Importante você se ater a essa colocação. O sonho de Deus nunca vai contra a palavra. Nós falamos isso aqui, né? Uma profecia nunca vai vir de Deus contra a sua palavra. Nós falamos sobre a profecia, agora nós falamos do sonho também, né? Não pode contradizer a palavra de Deus. A Bíblia deve ser sempre nosso guia para tudo que a gente vai fazer. Isso, igual eu falo sempre, né, irmão? Se você não tem certeza, procure uma pessoa experiente, madura em Deus. Não pode ser neófito, né? O que é neófito na fé? A pessoa que não tem ainda maturidade espiritual, ou pessoa que nem crente é. Então, irmão, a gente tem que tomar cuidado, tá? Toma muito cuidado, que facilmente o diabo pode enganar as pessoas, que ele é o pai da mentira, né? Busque seu pastor, seu líder, para que você possa ser orientado quanto a isso aí. Como eu falei, na maioria das vezes Deus me dá a interpretação dos sonhos, né? Muitas, né? São poucos os sonhos que até hoje Deus não me deu interpretação. E quando Deus não me dá na hora, geralmente é na hora. Mas quando Deus não me dá na hora é porque realmente Ele não quer revelar. Então a gente vai para a oração e pedir a Deus a interpretação, né? Isso tudo depende de Deus. Então, o sonho, quando vem da parte de Deus, né, Jeremias 29:11, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Entendeu? Então, Deus, ele quer nos dar o melhor, e ainda que você possa imaginar que é algo ruim para você naquele momento, mas com certeza Deus, Ele quer o seu melhor, né? Às vezes acontece assim, como eu falei aqui, Deus me mostrou vários na minha vida de 23 anos, caminhando para 24 anos de caminhada cristã, mesmo antes de eu ser pastor, mesmo, né, lá atrás, desde o início, Deus falou sempre comigo através de sonhos, sempre. E os sonhos, né, direcionaram, quando vieram da parte de Deus,
direcionaram a minha vida e hoje eu cheguei aqui. E teve vezes também que Deus falou através de visões. Nós vamos falar sobre visões proféticas. Há uns 20 e poucos anos atrás, quando eu ainda estava em dúvida acerca do meu ministério pastoral, eu tinha sonhos pessoais. E um dos sonhos que eu tinha é que eu queria ser militar, né? Não militar da polícia, eu queria ser militar do exército, eu queria ser um oficial do exército. E logo quando eu me converti, eu tinha umas 2, 3 semanas de conversão, eu fui ao monte orar, e eu não conhecia ninguém naquele lugar, só uma pessoa que foi comigo, para a gente orar. O lugar era escuro, não dava para ver ninguém, saber quem é quem. E naquele lugar, Deus usou um irmão para falar comigo que o sonho que eu tinha de fazer parte daquele exército que eu queria não iria se cumprir, porque Deus havia me chamado para fazer parte do exército dele, para ser oficial dele. Olha só. E eu não sabia nem direito o que aquele irmão estava falando. E através daquilo, um sonho que era um sonho pessoal, eu tive que sacrificar. Foi essa palavra que Deus deu para mim, posteriormente. Né? E eu tive que abrir mão dos sonhos pessoais para seguir os sonhos de Deus para a minha vida. Eu não tinha sonho de ser pastor. Deus me vocacionou, Ele me chamou para ser pastor. E me conduziu, levantou profetas, levantou pastores para mim estar orientando. E eu fiz vários propósitos com Deus para tentar, de certa forma, continuar com os sonhos pessoais que eu tinha. E na verdade Deus me deu uma direção muito clara. E por fim, né, para que não houvesse dúvida, as portas foram se fechando na minha vida para os sonhos pessoais. Porque Deus conhecia o meu coração, sabia que eu queria o adorar, eu queria o bendizer, eu queria estar na sua presença. E aí quando passou vários meses, eu já tinha quase um ano de caminhada cristã, e Deus levantou um pastor lá de São Paulo, que foi pregar numa conferência, tinha mais de 1000 pessoas nesse dia, no lugar, eu estava lá no fundo, e Deus usou esse pastor, falou assim, você que está aí lá atrás, assim, com a roupa assim, vem aqui à frente, porque eu tenho uma palavra para você. E quando ele chegou lá, falou assim, Deus está me mostrando que você não vai fazer parte desse exército. Você não vai fazer parte porque eu estou te vendo num lugar alto, pregando a palavra para uma multidão de pessoas. E você precisa se posicionar. E ele falou o mistério, entregou a palavra, e naquele dia eu tive a certeza absoluta, uma confirmação que Deus já tinha dado lá atrás. Então, cumprindo uma palavra. E aí eu fui para o seminário, estudei 4 anos, fiz o curso de bacharel em teologia, me especializei e fui trabalhar na igreja, fui buscar a Deus, e de lá formei, e de lá até chegar a ser pastor também foram vários anos, porque Deus foi nos moldando, foi nos mostrando, foi nos ensinando, né? E enfim, né? No ano de 2008 nós fomos consagrados pastor. Então nós temos 12 anos, agora em novembro, se Deus permitir, dia 7 de novembro, eu faço 12 anos de consagração pastoral, né? Então, e louvado seja Deus que tem nos conduzido profeticamente, né? Através de muitos sonhos proféticos, e nos orientou, e através dessa obediência, estou falando isso como um testemunho, através dessa obediência, os alertas que o Senhor nos deu, né, nós podemos hoje estar aqui frutificando muitas vidas, né, dezenas, talvez centenas de pessoas se converteram, foram, né, tocadas por esse ministério, por essa palavra, para a glória do Senhor. Amém. Então, daí a importância dos sonhos de Deus, dos sonhos do Senhor na nossa vida. Amém, queridos? Alguma dúvida? Não tendo dúvidas,
Um minutinho vou dar para se alguém tiver mais alguma dúvida sobre os sonhos. Se não tem, nós vamos encerrar, ok? Que Deus possa estar abençoando a sua vida, né? Que Deus possa estar conduzindo a você, né? Que Deus, irmão Valdo aí, Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. Que Deus te dê sonhos proféticos. Quero profetizar sonhos de Deus na sua vida. E que você não tenha dúvida que Deus, Ele quer o melhor para você. Que você não tenha dúvida que os sonhos de Deus vêm para nos alertar, para nos livrar dos buracos, das artimanhas do inimigo, de Satanás, né? E não se deixe enganar pelo inimigo. A estratégia de Satanás é afastar as ovelhas, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A estratégia do inimigo é tirar você da presença de Deus. A estratégia do inimigo é tirar você de perto da unção pastoral. Eu falo isso, querido, porque quando a ovelha, amém, Edvânia, que Deus possa te renovar, varoa, que o Espírito de Deus possa te encher, possa estar renovando as suas forças. Guiomar, irmão Valdo, um abração, irmão Valdo, irmã Elizabeth, que o Senhor abençoe a sua vida, varoa aí no Canadá, tá? Te dando sabedoria, dando sonhos de Deus para a sua vida. A irmã Karine também, Deus abençoa, a irmã Marli, todos os irmãos que estão aqui conosco, né? Às vezes a gente não fala porque eu não vejo o nome de todo mundo que aparece aqui, os nomes que vão aparecendo aqui eu vou profetizando. Então quando você coloca algum comentário, eu vou profetizando sobre a sua vida. É a importância de você colocar os comentários aí, viu, querido? Deus te abençoe, né? Deus abençoe a vida de cada um de vocês nesse domingo. Quero profetizar um domingo, abençoar, aproveitar esses minutinhos aqui para abençoar a sua vida, né? Em nome de Jesus, fica firme com o Senhor. Irmãos, os dias são maus, os dias são de trevas. Deus abençoe a Karina, em nome de Jesus. O Elton também, oro por vocês. Karine, Elton, né? Amo muito a vida de vocês. Deus abençoe, né, cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. E não se esqueçam disso, fica firme na presença de Deus. Lembre-se, né, de onde que o Senhor tirou vocês, cada um dos irmãos e irmãs, né? Como que o Senhor foi bondoso, como que o Senhor foi maravilhoso. A Bíblia diz lá no livro de Neemias, capítulo 9, que durante 40 anos a nuvem, né? Durante 40 anos a nuvem não saiu de cima do povo de Israel e a coluna de fogo à noite não saiu sobre o seu povo. As suas vestes não se envelheceram, os seus pés não incharam no deserto. Por quê? Porque o Senhor era bondoso e o Senhor continua sendo bondoso para com você, tá? Que o Espírito de Deus te encha. Se houver algo que entristece Deus na sua vida, que Deus possa te mostrar e você abrir mão, né? Tudo aquilo que entristece ao Senhor, porque o Senhor, querido, é o nosso melhor amigo, é o nosso Pai, é o nosso tudo, tá, querido? Deus te abençoe, um domingo muito abençoado, e não se esqueça do nosso encontro hoje às 7h30 da noite, para a glória do Senhor. Um beijo e fica na paz do Senhor Jesus Cristo.